Você já parou para pensar o que Deus está tentando mudar em você? A sua postura de autodefesa, a sua posição de contra-ataque, que lá no fundo tem a intenção de se auto-proteger. Hoje a gente vai falar de dentro para fora. A sua postura de autodefesa, a sua posição de contra-ataque, que lá no fundo só tem a intenção de se auto-proteger de tudo e de todos. Por fora, parecemos estar servindo ao Senhor, mas em nosso interior permanecemos em conflito. Por isso, hoje a gente veio falar de dentro para fora. Quando a gente fala de autodefesa, a gente está, na verdade, revelando os nossos sentimentos, muitas vezes de medo, de fracasso, de vergonha, a qual nós adquirimos ao longo de alguns relacionamentos. E aí, muitas vezes, a gente entra nesse ambiente de autodefesa, ocultando muitas vezes muitos sentimentos que Deus ele tem interesse de nos transformar. É sobre isso que a gente vai falar, porque quando a gente para observar uma pessoa que está sempre tendo esse tipo de postura, o que nós observamos? Uma pessoa que ou ela está se vitimizando em muitos momentos, ou ela está terceirizando os seus problemas para se justificar. E Deus ele quer no fundo que você seja transformado. Sabe, de água para o vinho, é exatamente isso que Deus quer fazer com você. E isso tudo em conformidade com a palavra dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 11 e 12. Olha o que o Senhor nos fala. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Aqui nós vemos Jesus falando com seus discípulos, ensinando eles que quando eles estivessem sendo julgados, que fossem na igreja, que fossem diante de governantes ou que fosse diante de pessoas, autoridades, ele estava ensinando os discípulos aqui que eles não precisavam se preocupar em se defender. Então, quando a gente para observar esse conselho de Jesus, a gente precisa compreender que quando uma pessoa ela está totalmente voltada ao Senhor, buscando uma espiritualidade saudável, ela precisa entender que ela precisa estar com as emoções equilibradas, porque a sua emoção com o seu espiritual, a sua alma e o seu espírito, eles são inseparáveis, não tem como se separar. Então, para a gente falar de uma espiritualidade emocionalmente saudável, você vai precisar entender que as suas emoções precisam estar equilibradas. Do contrário, você vai se também enganar. Porque uma espiritualidade doentia, ela não se permite ser curada, ela não se permite ser transformada. E eu quero aqui te ativar a você se transformar. E isso só pode acontecer se for de dentro para fora, a partir do que você permitir o Senhor fazer em conformidade, como eu já disse, com a palavra dele. Então, faça essa oração, confesse a Deus, diga a ele que você hoje, dentro de você, precisa deixar a autodefesa, precisa deixar a posição de contra-atacar tudo e todos, porque nem tudo e nem todos é contra você. Nem tudo que parece ser, na verdade é. E o que acontece? Uma pessoa que está com as suas emoções desequilibradas, feridas, frustradas, ela automaticamente acaba se tornando uma pessoa que vai se distanciando das pessoas. Então, quando a gente fala de dentro para fora, você precisa reconhecer quais são as emoções que estão te deixando buscar a autodefesa. Quando o Senhor ele fala que quem vai te defender é o Espírito Santo. E quando você precisar falar,
Ele vai colocar as palavras nos seus lábios. Em alguns momentos você não vai falar nada, porque quem vai te justificar é o Senhor. E muitas vezes quando a gente olha de fora, quando a gente está olhando por fora, a gente tem uma aparência que está servindo a Deus, mas nós estamos totalmente em conflito por dentro. Então hoje eu quero te convidar a fazer essa oração, a reconhecer que você é uma pessoa que hoje está precisando sair dessa posição, parar, deixar essa postura. E aí o Senhor, ele vai fazer o que ele deseja fazer em você, que é te transformar de dentro para fora. Vamos orar? Senhor, eu apresento neste momento, diante do teu altar, essa pessoa que me ouve e que hoje confessa, Deus, todos esses sentimentos e emoções que vieram de relacionamentos ou de experiências que trouxeram vergonha, fracasso, medo. Eu quero colocar todas essas emoções diante do teu altar. Em concordância, Deus, com esta pessoa, eu quero agora te pedir, vem com cura, vem com poder, vem com libertação, para que essa pessoa de dentro para fora possa ser totalmente transformada a partir da tua palavra, a partir do que o teu Espírito diz. Que a partir deste momento, a pessoa que me ouve nesse momento, Deus, ela possa se permitir ser governada pelo teu Espírito Santo. Que um espírito de confiança, que um espírito de coragem e ousadia possa envolvê-la nesse momento, ao ponto de entender que ela não precisa contra-atacar ninguém, ela não precisa se autodefender de ninguém, porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor é o advogado sempre presente, o Senhor é o salvador dela. Então, neste momento, Deus, eu quero concordar com a libertação e transformação dessa pessoa a partir da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Continue firme na decisão de ser transformada e atender o querer de Deus. Porque o que Deus quer, o que Deus está tentando é te transformar de dentro para fora.